Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto, nesta quarta-feira, 1º de setembro, e com os seguintes destaques. Clubes têm pré-temporada no meio do Campeonato Brasileiro e demais competições. Contratações em peso no futebol do Brasil. Celcinho é mais uma vítima do racismo no país. Aqui na Europa, o andamento e as novidades do futebol do continente. E mais, o bate-papo do PB Desporto com Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro já estão prontos. Irão analisar a fase de grupos da Champions League, a maior competição do futebol mundial, assim como a última rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, quero convidar você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o caso Celcinho, mais um jogador no futebol do Brasil, o Celcinho pela terceira vez sendo vítima de racismo. Vamos falar disso e outros casos envolvendo essa situação absurda do racismo aqui nessa edição do PB Desporto. Agora vamos para o nosso bate-papo. Inicialmente, meu caro Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. Começo contigo, Moraes, para falar dessa fase de grupos da Champions League. Grupos, alguns deles bem complicados e com a presença dos 3 grandes clubes do futebol de Portugal, hein, Moraes? Olá, Júnior, forte abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. E olha, como qualquer competição longa, com muitos times, com vários grupos, você sempre vai encontrar grupos mais fortes e grupos mais fracos, dentro do ponto de vista daquela análise de achar o que é que está forte hoje e o que é que está fraco hoje no futebol mundial. Não é diferente na Liga dos Campeões ou na Champions League. Essa competição que tem 3 clubes portugueses participando, o Porto, o Benfica e o Sporting, eu vejo o grupo mais apertado, talvez até, como a gente gosta de exemplificar, o grupo da morte, eu vejo no grupo B, onde a gente tem o Atlético de Madrid, o Liverpool da Inglaterra, o Porto e o Milan da Itália. Esse grupo, para mim, é o grupo mais equilibrado de todos os outros que foram formados, sorteados, carimbados para cada grupo dessa competição. Já o grupo C, onde está exatamente a equipe do Sporting, esse grupo C é um grupo onde existe o equilíbrio. Mas quando você observa que tem o Borussia Dortmund da Alemanha, o Ajax da Holanda e o Beşiktaş da Turquia, você já entende que pode ser um grupo que não é considerado para mim o grupo da morte. O grupo da morte nessa competição é, sem dúvida nenhuma, o grupo B, onde está o time do Porto. E finalmente, o grupo E, onde está o Benfica, a gente sente que há uma certa possibilidade ou facilidade dentro do grupo. Exatamente porque se a gente tem o grande Bayern de Munique nesse grupo, a gente tem o Barcelona da Espanha caindo pelas tabelas, um time que vai mal financeiramente, cheio de problemas, e o Dinamo de Kiev. Esse é o outro clube que está nesse grupo do Benfica. Então, para mim, esse grupo é o grupo mais fácil para os clubes portugueses. E o grupo B é o grupo mais equilibrado para o time português do Porto, ficando assim, num equilíbrio muito maior
entre as equipes do grupo C, onde exatamente está o Sporting de Lisboa. Vamos torcer para que os 3 clubes portugueses possam se dar bem nessa competição que está aí para começar, né, Júnior? Ok, Moraes. Agora eu acho que o Benfica, num grupo que tem o Barcelona e o Bayern de Munique, está bem complicado também a situação do Benfica. É difícil dizer qual o grupo mais difícil. É o do Porto ou é o do Benfica? Não que o do Sport não seja também pesado, mas, ao meu ver, o Barcelona, apesar dessa situação financeira terrível, caótica que vive, é um clube de nome, é um clube com força e vai ser bem complicado também para o Benfica. Agora, é claro, né, que o futebol é jogado ali no campo, você vai decidir no campo. Então, as equipes de Portugal têm condição, sim, de brigar, de sonhar com uma vaga na próxima fase da competição. E para você aí no Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, como você analisa essa fase de grupos da Champions League? O sorteio das chaves dos 32 clubes na fase de grupos da Liga dos Campeões Europeus em curso cravou alguns duelos de gigantes, 3 dos quais históricos, logo na primeira rodada dos jogos de ida, próximos 14 e 15 de setembro. Barcelona sem Messi, Bayern de Munique no Camp Nou, Inter de Milão e Real Madrid no Giuseppe Meazza, e Liverpool e Milan no Anfield Road. Sem esquecer Dinamo da Ucrânia e Benfica e Chelsea Zenit da Rússia, com os encarnados de Jorge Jesus, enfrentando uma parada indigesta em Kiev, além de Bayern e Barcelona na sequência de sua chave. Por seu turno, o Futebol Clube do Porto terá de saída o Atlético, campeão espanhol em Madrid, além de Liverpool e Milan. Já o Sporting, campeão lusitano da última temporada, receberá o holandês Ajax no Alvalade e enfrentará depois Borussia Dortmund e Besiktas da Turquia. Em princípio, uma chave menos pesada que as de Porto e Benfica. Manchester City e Paris Saint-Germain e Chelsea e Juventus são outros clássicos de primeira grandeza, alinhados nos respectivos grupos a prometerem fortes emoções. Sem dúvida, um desfile de variados sistemas táticos de renomados e estudiosos treinadores, a exemplo das espetaculares disputas na recente Copa Europeia de Seleções conquistada pela Itália de Roberto Mancini. Quanto a prognósticos, nem pensar, embora ressaltemos a condição do Chelsea, vencedor da última Champions League, como, obviamente, equipe a ser batida. Nas últimas horas, notícias dão conta de que o PSG teria convencido Mbappé a seguir sob o comando de Pochettino e ao lado de Messi, Neymar e Di Maria, entre outros, frustrando o projeto do Real em levá-lo para o Santiago Bernabéu, diante da decisão dos emires do Catar, donos do clube francês, em fazer de seu galáctico esquadrão, a par de faraônicos investimentos, ganhador da competição continental, até hoje para eles um sonho de verão europeu, Antônio Júnior. Tá legal, Antônio Manuel Góes. Essa competição, sem dúvida alguma, não é à toa, né, que a Champions é a maior competição do futebol mundial. E agora, como é bom você ver as equipes de Portugal presentes, todas elas, né, as maiores equipes, Benfica, Futebol Clube do Porto e o Sporting, nessa fase de grupos. O segundo assunto que eu quero abordar com vocês é o Campeonato Brasileiro. As equipes apontadas como favoritas, né, o Flamengo, na última rodada, vencendo mais uma vez por 4-0 o Santos. O Palmeiras voltou a vencer após alguns tropeços, 2-1 no Atlético Paranaense jogando em casa. E o Atlético Mineiro empatando com o Santos, segundo empate consecutivo. Agora o Atlético também vem com uma equipe muito forte. Moraes, para você, como é que você viu essa última rodada? Como é que você está vendo, né, o andamento do Campeonato Brasileiro?
Júnior, é uma coisa assim que eu considero muito natural. Você pegar a última rodada do Campeonato Brasileiro e ver que o Palmeiras voltou a vencer e venceu o time do Atlético do Paraná. Foi uma briga de portugueses no banco de reservas, o Abel Ferreira no time do Palmeiras e o Antônio Oliveira no time do Atlético Paranaense. E o Palmeiras, para mim, nesse jogo era favorito e ganhou por 2-1. Aí você vai para o Flamengo. O Flamengo em 14 jogos ganhou 8 de goleada. E para mim, o Flamengo é o time que mais está jogando para fazer gol. E está jogando para fazer muitos gols, como vem fazendo. E o Renato Gaúcho está colocando o time dele na frente, está escalando quem está melhor, está procurando fazer os gols. Quanto mais gol o Flamengo faz, mais vontade ele tem de fazer nos seus jogos. E no último ganhou do Santos e ganhou por 4-0, quer dizer, foi uma vitória que estava quase que, na minha opinião, uma vitória prevista, como era prevista também a vitória diante do Grêmio pela Copa do Brasil. Então, o Flamengo, no momento, está sobrando, mesmo que o líder seja o Atlético Mineiro, e o Atlético ficou num empate na sua última partida. Para mim, o Atlético empatar 2 jogos seguidos pode ser ruim para o ambiente do torcedor, mas o time tem um trabalho na mão, o Cuca sabe o que está fazendo. E o Atlético Mineiro, na liderança do Campeonato Brasileiro da Série A, que é a divisão especial do nosso futebol aqui no Brasil, eu acho que ele tem o controle disso na mão, sabe o momento certo de mexer e sabe que com a liderança lhe dá essa folga de poder empatar 2 jogos seguidos e permanecer na liderança. De qualquer maneira, para mim, quem mais está jogando e quem mais está buscando a vitória com facilidade é o time do Flamengo, viu, Júnior? É verdade, Moraes. O Atlético, sem dúvida alguma, ao contratar vários jogadores, recentemente agora o Diego Costa, que inclusive marcou o gol do empate contra o Red Bull Bragantino nessa última rodada do campeonato, tem uma equipe que está ganhando, né, consistência, está jogando um bom futebol e vai brigar com certeza. Agora o Flamengo é de fato a equipe que tem, ao meu ver, um futebol com mais qualidade e, consequentemente, com mais capacidade para sonhar em assumir a ponta do Campeonato Brasileiro já nas próximas rodadas. O Flamengo tem 2 jogos a menos e o Palmeiras do Abel, é claro, também vai estar ali brigando com toda certeza. Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, como você analisou essa última jornada e como é que você está vendo essa disputa acirrada nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro? 18ª rodada do Brasileirão Série A teve como mais expressivo resultado os 4-0 impostos pelo Flamengo ao Santos em plena Vila Belmiro, com 3 gols de Gabigol e um do estreante Andreas Pereira, belga de pais brasileiros, emprestado pelo Manchester United, que nos pouco mais de 10 minutos em campo, apresentou refinado trato com a bola e senso de oportunismo. O líder Atlético Mineiro empatou em 1-1 com o bem armado Bragantino em Bragança Paulista, na estreia com um gol do recém-contratado Diego Costa, ex-Atlético de Madrid e ex-Chelsea, na única falha defensiva dos donos da casa, que estão em 4º lugar. Já o Palmeiras derrotou o Atlético Paranaense a duras penas por 2-1 no Allianz Parque, garantindo no pragmatismo tático do treinador Abel Ferreira a 2ª posição da tabela. Faltou inspiração ao Fortaleza do argentino Vojvoda no empate sem gols com Cuiabá dentro de casa, embora preservando o 3º lugar. 5º classificado, o Flamengo, se seguir vencendo, inclusive nos 2 jogos adiados da tabela contra Grêmio e Atlético Paranaense, ultrapassará o Palmeiras e ficará a 2 pontos do Galo de Minas, cuja sorte de ambos será decidida no confronto direto do 2º turno no Maracanã.
O rubro-negro tem o melhor ataque com 32 gols e o melhor saldo de 16, número idêntico de gols sofridos. A boa novidade desses jogos de ida da Série A do Brasileirão é a recuperação do reforçado Corinthians, prestes a receber também de volta o concurso de Williams, ex-Chelsea, onde fez brilhante carreira, ex-seleção brasileira e Arsenal. Corintianos afundaram ainda mais o Grêmio de Felipão no Z4, derrotado em casa por 1-0 e advindo dos 4-0 sapecados pelo Flamengo no meio da semana passada, nas quartas de final da Copa do Brasil. A considerar os reforços de Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e Corinthians e a regularidade de Fortaleza e Bragantino, a fase de volta deste Brasileirão promete renhida disputa pelo troféu, notadamente entre o Galo, o Verdão e o Rubro-Negro bicampeão de 2019 e 2020, com o renovado Corinthians, até bem pouco desacreditado, a se garantir para a próxima Libertadores da América. Façam suas apostas, que a divisão de elite do futebol brasileiro promete grandes emoções, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Olha, Antônio Manuel Góes, com certeza prometem muitas emoções. Essa fase, agora, a primeira fase já terminando, iremos para a última rodada, 19ª, e aí depois vem a fase final, os próximos 19 jogos, e com certeza teremos disputa, teremos jogos emocionantes. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no bate-papo do PB Desporto. E o mais recente caso de racismo no futebol brasileiro, mais uma vez com Celcinho, demonstra o quanto que o racismo é forte, é presente, é constante na sociedade brasileira. O Celcinho é um jogador, veio aí à tona, até porque ele, inclusive nas imagens que o nosso Antero Arcanjo está apresentando, uma delas do Celcinho apontando para a pessoa que teria falado palavras de cunho racial. Isso no jogo contra o Brusque, na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, jogo esse na casa do adversário. A gente até, aqui no PB Desporto, no Curtas do PB Desporto, na última terça-feira, tocou sobre esse assunto, mas agora estamos abordando de forma mais ampla para mostrar como esse número, esses atos de racismo estão cada vez mais presentes. É claro que isso é uma questão estrutural, é uma questão da sociedade, que é racista sim, apesar que muitos dizem que não são. Não são, e aí, no momento ali, você percebe, num simples ato, o quanto essa pessoa também é racista. Quando vê uma pessoa negra e difere palavras de cunho racial, ou quando vê uma pessoa passando negra do seu lado, aí vai para o outro lado, ou seja, situações tão absurdas, tão deploráveis, e que enquanto a sociedade, como eu disse ontem no Curtas, não for de fato antirracista, isso não vai mudar. Junto, é claro, com punições severas, punições de fato, não apenas algo para amenizar, entre aspas, a situação. Celcinho é mais uma vítima pela terceira vez, é bom lembrar, já tinha sido vítima outras 2 vezes. E as pessoas comuns, as pessoas simples, no seu dia a dia, o trabalhador negro, enfim, é um absurdo total. Na Europa também, aqui na Europa, tivemos logo após a final da Eurocopa vencida pela Itália, 3 jogadores da seleção inglesa, após aquela disputa nos penais, jogadores que perderam o pênalti, as redes sociais repletas de mensagens de cunho racial contra esses jogadores. É bom lembrar que em março
O Thierry Henry, ex-jogador da seleção francesa, disse que estava deixando temporariamente, estava boicotando as redes sociais por tempo indeterminado, justamente por ataques raciais. A própria Liga de Futebol Inglesa, no final do mês, logo após o Thierry Henry se manifestar, também fez um boicote de 4 dias no Facebook. Ou seja, são mensagens, aquela covardia de sempre. Ataques diretos ou mensagens de cunho racial, com emojis, com banana, com macacos, enfim, uma situação totalmente desprezível. E volto a dizer, enquanto não houver leis de fato que puna esse criminoso, os covardes que fazem isso, e haja pelo menos o bom senso desses que dizem que não sou racista, mas você vê ali, vira e mexe com atos raciais, mudarem de postura. É inadmissível em pleno 2021, e a gente já fala isso aqui no PB do Esporte há muito tempo, outros meios de comunicação batem nessa tecla, e a gente não vê nada mudar. Ah, mas é uma coisa, é lento o processo. Não, tem que ser para já. Então, se a consciência das pessoas, se essas pessoas não têm essa consciência, então tem que ter leis realmente duras, enérgicas, para diminuir essa questão racial, esses problemas absurdos que nós somos obrigados a ver em pleno 2021. Nas últimas do PB do Esporte, falando no pique dos clubes aqui de Portugal. O Benfica, que fez o seu último jogo da Champions, se classificando para a fase de grupos contra o PSV Eindhoven na Holanda, perdendo um jogador do elenco, o brasileiro Carlos Vinícius, justamente para o PSV Eindhoven. Ele vai ficar 2 temporadas no clube holandês, e ele usou as redes sociais nessa última terça-feira para se despedir dos adeptos do clube comandado pelo Jorge Jesus. Ele disse que foram 2 anos maravilhosos e que jamais irá esquecer esse período usando a camisola dos encarnados. Já o Sporting anunciando também a contratação do jogador espanhol Pablo Sarabia, jogador do Paris Saint-Germain. Ele vem para o clube esportista com salários pagos na íntegra pelo Paris Saint-Germain durante esse período de empréstimo, 2 temporadas. O seu salário anual por temporada é de 3,8 milhões. E o espanhol também usando as redes sociais para dizer da felicidade de estar por vestir a camisola do Sporting, dos Leões. Já o Futebol Clube do Porto anunciando que na última terça-feira, último dia de transferência no mercado europeu, acertou com o jogador, já escreveu o jogador Rodrigo Fernandes, 20 anos, jogador que vem do Sporting, fez 4 jogos na última temporada 2020-2021, com a camisola do Sporting, 4 jogos, no time que foi campeão português, e agora vai defender as cores do Futebol Clube do Porto do Dragão. O PB do Esporte vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB do Esporte no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, do Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima.